Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora fazer a prova diagnóstica que foi aplicada no segundo bimestre, agora de 2021. É uma forma de você se preparar para a Olimpíada Carioca de Matemática, que vai ter como primeira etapa a prova diagnóstica agora no terceiro bimestre. Então, vamos ver como que foram as questões dos bimestres anteriores, que será como um treino para a próxima prova. Então, vamos lá. Primeira questão. No plano cartesiano abaixo estão representados 4 pontos. Então, vou botar aqui todo o plano cartesiano. Tem aqui M, N, O e P. 4 pontos marcados no plano cartesiano. Só fazendo uma revisão aqui sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele possui um eixo horizontal, chamado de eixo X, e o eixo vertical, Y, também chamado de eixo X, eixo das abscissas, e o eixo Y, eixo das ordenadas. E ele pergunta aqui, qual desses pontos possui as coordenadas -3 e 4? Essas coordenadas são as referências em relação ao eixo X e o eixo Y. O primeiro número que aparece nesse par ordenado é a referência em relação ao eixo X. Então, o eixo X está marcando -3. Aqui é como se fosse uma reta numérica, onde o ponto de encontro entre o eixo X e o eixo Y é o 0, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. E o eixo Y para cima é positivo e para baixo é negativo. O x menos 3 está aqui, ó, x menos 3. Então, todos os pontos que estão sobre essa linha laranja que eu estou traçando, todos esses pontos aqui possuem a coordenada x igual a -3. Veja aqui, eu tenho o ponto N também tem o x menos 3 e o ponto O também tem o x menos 3. Agora, ele quer o ponto que tem o x menos 3 e o y igual a 4. Então, eu vou aqui no y, 4 positivo para cima, 1, 2, 3, 4, e vou traçar uma linha aqui. Todos os pontos que estão sobre essa linha roxa possuem y igual a 4, mas apenas esse ponto aqui, que é o ponto N, possui as duas coisas, o x igual a -3 e o y igual a 4, que é onde cruzou a linha do x igual a -3 e do y igual a 4. Logo, o ponto que tem o par ordenado -3 mais 4 é a letra N. Letra B. A próxima questão. Catarina comprou 310 bombons para a festa de aniversário de sua filha. Desses bombons, 130 foram recheados de chocolate, 85 de maracujá e os demais de coco. Qual é a equação que permite calcular a quantidade Y de bombons de coco comprados para esta festa? Você tem 310 bombons no total. Desses 310 bombons, 130 são de chocolate, 85 maracujá, e os demais de coco. Esses demais aqui, ó, vamos marcar com uma letra, que pelo gabarito, pelas opções aqui, ele representou pela letra Y. Tá? Qual é a quantidade Y de bombons? Então, Y aqui vai ser de coco. Se o total de bombons é 310, a soma dos bombons de chocolate com maracujá e com o de coco tem que fechar em 310. Então, qual é
a equação que permite calcular 130 mais 85 mais y é igual a 310. Gabarito, letra A. Questão 29. Um para-raios foi instalado em um prédio em uma zona de proteção correspondente à área de uma região circular de 54 metros de raio. Então, vou desenhar aqui uma seção circular com raio de 54 metros. Vamos aproveitar para lembrar aqui os elementos de uma circunferência. A distância do centro da circunferência até qualquer ponto da circunferência é chamado de raio dessa circunferência. Se eu traçar um ponto qualquer da circunferência e ligar até um outro ponto da circunferência, isso é chamado de corda. Agora, se essa corda passar pelo centro da circunferência, ó, liga de um ponto ao outro da circunferência passando pelo centro. Essa linha é chamada de diâmetro. Ok? Então, vamos agora ver o que está pedindo no exercício. Ele quer a área correspondente a essa proteção do para-raio. A área de círculo é encontrada através da fórmula. Área é igual π, que é um número irracional, que vamos considerar apenas com duas casas decimais, 3,14 foi dado no exercício, π multiplicado pela medida do raio elevado ao quadrado. Esta é a fórmula para encontrar a área da circunferência, a área do círculo. Π vezes o raio ao quadrado. O raio, o exercício deu 54 metros. Então, está aqui no enunciado que o raio mede 54 metros. Então, basta substituir o π por 3,14 e o r por 54. Então, a área será igual a 3,14 multiplicado por 54 elevado ao quadrado. 54 elevado ao quadrado, eu vou resolver primeiro, porque a potência a gente resolve antes da multiplicação. Como que eu encontro 54 elevado ao quadrado? É 54 vezes 54. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 5, 20 e 1, 21. 5 vezes 4, 20, subiu 2. 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Somando aqui, 6, 1, 9, 2. 2.916 é o valor de 54 ao quadrado. Então, eu vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 3,14. 21, 29, 16, multiplicado por 3,14. Para fazer uma multiplicação com número decimal, eu faço a conta normalmente, depois eu coloco a vírgula. Então, 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11. Agora, vamos multiplicar o 1, vai ficar 6, 1, 9, 2. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 9, 27. Vão 2, 3 vezes 3, 6 e 2, 8. Somando essas parcelas, 4, 12, vai 1, 7, 8 e 8, 16. Vai 1, 2, 11, mais 4, 15. Vai 1, 2, 4 e 7, 11. Vai 1, 9. Vamos ver agora a vírgula. Se eu tenho aqui duas casas decimais, eu vou colocar duas casas decimais. Então, a vírgula vai entrar depois do 6.
Resultado, 9.156,24 é o valor dessa área aqui. 9.156,24. Qual é a unidade da área? Segue a unidade do raio. Se o raio está em metros quadrados, aqui será metros elevado ao quadrado. Área da circunferência, então, é através da fórmula π vezes r ao quadrado. Tem que guardar essa fórmula, ok? Isso é área de circunferência. Gabarito, 9.156,24, letra D. Próxima questão. Observe os quadriláteros na malha quadriculada abaixo. Qual desses quadriláteros possui os lados opostos, paralelos e todos os ângulos internos retos? Vamos analisar cada um desses quadriláteros. O primeiro é o paralelogramo. Paralelogramo tem esse lado paralelo a esse, um par. Esse lado paralelo a esse. Então, o paralelogramo possui dois pares de lados paralelos. Mas os ângulos não são ângulos retos. Ângulos retos são ângulos que medem 90 graus. Aqui ele tem dois ângulos agudos e outros dois ângulos obtusos. A figura número 2 é um trapézio. O trapézio possui este lado paralelo a esse lado. Então, o lado superior é paralelo ao lado inferior. E os outros dois lados não são paralelos. E os ângulos? Esse ângulo aqui é um ângulo reto nesse trapézio. Poderia não ser, nem todos os trapézios possuem um ângulo reto, tá? Esse aqui é um trapézio retângulo. Esse aqui também é um ângulo reto. Esse é um ângulo obtuso e esse é um ângulo agudo. Então, não é a figura 2. A figura 3 é o losango. Possui esses dois lados paralelos e esses dois lados também paralelos. Mas os ângulos são dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. A figura 4 é um retângulo. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Então, os lados opostos são paralelos. E os ângulos? Esse ângulo é um ângulo reto, 90 graus. Esse ângulo é um ângulo reto. Os quatro ângulos são ângulos retos. Então, o quadrilátero que possui lados opostos paralelos e todos os ângulos retos é o retângulo. Vou escrever aqui o nome dessas figuras. Essa figura 1 é o paralelogramo. Retângulo. Resposta certa, figura 4. Em uma fazenda, 12 tratores trabalhando no mesmo ritmo colhem uma quantidade de milho em 60 horas. Isso aqui é uma questão envolvendo grandezas, comparação entre grandezas. Já vimos também em vídeos anteriores. Se as duas grandezas crescem ou decrescem no mesmo momento, se eu aumentar uma, a outra aumenta. Se eu diminuir uma, a outra diminui. A gente chama essas grandezas de diretamente proporcionais. Agora, se as grandezas andam em sentidos contrários, quando eu aumento uma, a outra diminui, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos ver aqui. Em uma fazenda, 12 tratores trabalhando no mesmo ritmo colhem uma quantidade de milho em 60 horas. Então, vamos montar uma tabelinha aqui, onde eu tenho aqui tratores e o tempo. Então, na primeira linha diz que eu tenho 12 tratores
que colhem em 60 horas. Na próxima frase, para colher essa mesma quantidade de milho em 40 horas, então meu tempo agora diminuiu, passou para 40 horas. Quantos desses tratores eu preciso nesse mesmo ritmo? Quantos são necessários? Então, vou botar um X aqui na coluna de tratores. E a minha interpretação é o seguinte: se para eu diminuir o tempo, se o tempo diminuiu, eu vou precisar de mais trator ou menos trator para fazer a colheita em menos tempo? A resposta é mais, né? Então, se você diminui o tempo, você precisa aumentar a quantidade de trator. Então, o movimento dessas duas grandezas são em sentidos opostos. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, a multiplicação que eu faço dessas duas grandezas eu multiplico a ponta da seta com a extremidade da outra. Então, vou multiplicar esse com esse. A ponta da seta com a extremidade da outra. Então, vou multiplicar esse com esses. E esses produtos são iguais. Então, ficará x vezes 40, 40x, é igual a 12 vezes 60. Atenção que isso aqui não é multiplicação cruzada. Multiplicação cruzada é quando as grandezas são diretamente proporcionais. Nesse caso aqui, as grandezas são inversamente proporcionais. Logo, a multiplicação acontece em linha. Multiplico 12 com 60 e vai ser igual a x vezes 40. Então, continuando aqui, 40x será igual a 12 vezes 60 vai dar 720. O valor de x será 720. Esse 40 passa para o outro lado da equação, fazendo uma divisão. Posso cortar o zero, simplificando a fração. X vai ser igual a 72 dividido por 4. 7 dividido por 4 é 1, sobra 3. Abaixo o 2. 32 dividido por 4 é igual a 8. 8 vezes 4 é 32, resto 0. Então, o x representa a quantidade de tratores necessários para diminuir o tempo de 60 horas para 40 horas. Resposta, letra C. Considere a equação linear 2y menos x igual a 2. Aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas, né? X e y. Então, eu tenho aqui duas letras que estão variando, o x e o y. Qual é a representação gráfica dessa equação no plano cartesiano? Então, se eu tenho aqui x e y, para encontrar a reta representada no plano cartesiano, podemos atribuir quaisquer valores para x e encontraremos o par ordenado dele, y. Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha, vou colocar aqui o x. Então, como a gente pode atribuir qualquer valor para x, a gente atribui os valores que tornam a equação mais simples, né? Podemos colocar o x igual a 0, por exemplo. Ó. Quando o x é igual a 0, a equação vai ficar 2y menos 0 é igual a 2. 2y vai ser igual a 2. Qual vai ser o valor de y? 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, quando o y é igual a 0, o par ordenado dele é y1, x0, y1. Preciso de mais um ponto para desenhar a reta. Vou marcar agora um outro ponto
da equação. Posso fazer x igual a 2. A equação vai ficar 2y menos 2 é igual a 2. 2y será igual, esse menos 2 passa para o segundo membro com o sinal positivo. 2y será igual a 4. O valor de y é igual a 4 dividido por 2, que será igual a 2. Então, eu já tenho aqui outro ponto da minha reta, x, 2 e y2. Agora, como é uma questão de múltipla escolha, qual é o gráfico da reta que possui esses dois pontos, 0 e 1, e esse ponto aqui, 2,2. Vamos ver a opção 1, se tem o ponto x0, y1. Tem, tá aqui. Agora, vamos ver se ele tem o x2, y2. Ó, tem também. Vamos ver as outras opções. x0, y1. x0, y1 é esse ponto aqui, ó. Então, esse gráfico não possui esse ponto. Esse aqui não é a opção correta. x0, y1. Tá aqui o ponto. Não pertence à reta. Então, esse também está fora. Esse aqui, x0, y1, pertence. Agora, o x2, y2, tá aqui, ó. X igual a 2, y igual a 2. Esse ponto não pertence à reta, então esse também está fora. A única opção que possui os dois pontos que nós encontramos é a opção da letra A. Esse é o gráfico dessa equação. Quaisquer outros pontos que vocês encontrem aqui, estará também sobre essa reta. Não precisa ser esses pontos, tá? Ou, por exemplo, fazer um ponto x igual a menos 2. Veja bem, se eu atribuir um valor x igual a menos 2, qual vai ser o valor de y? 2y. O x está negativo, com o negativo do número que eu botei aqui, vai ficar mais 2 é igual a 2. 2 passa para o outro membro com o sinal invertido. 2y vai ser igual a 2 menos 2, 0. Y é igual a 0. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, menos 2,0. Vamos ver se ele também está aqui. X menos 2, y, 0. Quaisquer pontos que você encontre aqui, estará sobre essa reta. Ok? Próxima questão. Um time de handball realizou 5 jogos em um campeonato. Na primeira e segunda partidas, esse time marcou 21 gols em cada uma das partidas. Na terceira, marcou 27 gols. Na quarta, 22 e na última partida marcou 24 gols. Qual foi a média de gols desse time? Assunto de média, assunto muito importante. Média, como aqui ele não classificou a média, não falou que é uma média ponderada, a gente vai considerar uma média aritmética simples. Então, a média aritmética simples é encontrada fazendo o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores que foi somado. Quais são os valores que eu vou somar? Eu tenho na primeira partida e segunda partida, ele marcou 21. Então, 21 da primeira partida, mais 21 da segunda partida, mais 27 da terceira partida, mais 22 da quarta partida e a última, 24, que foram 5 partidas. 24. Vou dividir esse somatório pela quantidade de partidas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse valor será igual 21 mais 21
mais 27, mais 22, mais 24 é igual ao valor de 115 gols, que eu vou dividir por 5. Isso dá uma média de 23 gols por partida. Resposta, letra B. Questão 34. Gilberto comprou pela internet 5 livros de mesmo valor. A taxa de entrega dessa compra foi de R$17 e o valor total do pedido, incluindo a taxa de entrega, foi de R$132. Qual é a equação que permite calcular o valor unitário desses livros que Gilberto comprou? Então, vamos chamar o valor unitário desse livro de X, que é o valor desconhecido. Observe que ele comprou, então vamos chamar aqui de X, é o valor do livro. Como Gilberto comprou 5 livros, então eu vou multiplicar o X por 5. 5x. Só que teve uma taxa de entrega, né? O valor da compra teve uma taxa de entrega que foi de R$17. Então, eu vou ter que pagar esse valor também. Então, eu vou somar esse valor. R$17. E o total da compra, incluindo a taxa de entrega, é de R$132. Então, essa soma será igual a R$132. Essa é a equação do pedido. 5 livros, 5 vezes X, mais a taxa de entrega é igual ao total da compra, R$132. Gabarito, letra D. Estas foram as questões da prova diagnóstica do segundo bimestre, ok? Espero que tenham entendido. Alguma questão que não ficou clara, podem escrever no comentário. Eu vou deixar essa prova em PDF na descrição desse vídeo, para você ter essa prova e tentar fazê-la novamente, ok? Que isso serve como um treinamento para a primeira fase da Olimpíada Carioca de Matemática, que será agora em outubro, a primeira fase, ok? Não deixe de deixar um like e até o próximo vídeo.